Olá pessoal, bom dia. Olha só, na atividade de hoje, a professora Yala fala sobre a questão das placas, dos símbolos, tá certo? Que a gente vê no nosso dia a dia. Símbolos que tem questão de eh, textos verbais, que envolvem letras, palavras, frases, e não verbais, quando envolvem a questão de imagem, tá certo? E textos mistos também, quando envolvem palavras e imagens, tá certo? Então, para auxiliar nessa questão, eu trouxe para vocês, na página 33 da apostila encadernada, uma atividade que é o seguinte: você identificar a partir das placas de trânsito, como algumas que ela fez, a questão dessa diferença entre textos que têm imagens e palavras, por exemplo, como esse pare da placa, só símbolos, né? Como essa placa de advertência aqui, ó, a criança e a mãe aqui, o pai, tá certo? E as placas de sinalização são exemplos também de só imagens, tá certo? Ou placas só com palavras, por exemplo, aqui, ó, nessa placa de educação, placa educativa, para você usar o cinto de segurança, tá bom? Então, aí a partir disso, vocês vão identificar nos exercícios, depois de ter assistido a aula da professora e ter visto os desafios que ela propôs, vocês vão ler essa parte do texto aqui, ó, com os pais de vocês e fazer o exercício, tá certo? Aí o texto diz o seguinte, ó: o semáforo é um sinal luminoso que orienta e controla o deslocamento de condutores pedestres por meio de cores, tá certo? Nos semáforos para carro e pedestres, o vermelho indica, lembram? O vermelho indica pare, não é isso? E o verde, pare ou aguarde, né? E o verde indica siga, tá certo? Essa é a diferença. E a faixa de travessia indica o local onde o pedestre deve atravessar. Olha só aqui, ó, nessa imagem, tá vendo as criancinhas e a mamãe atravessando na faixa? O ideal é que quando você estiver na rua, mesmo que você esteja, mesmo que tenha pouco fluxo de veículo, vocês atravessar na faixa, tá bom? Para não ter risco à questão de segurança, porque é o local correto de vocês atravessarem de um lado para outro da rua, tá bom? Olha só, aí a partir dessa leitura vocês vão para esse próximo página aqui, que é a questão da atividade. Olha só, aí vocês vão substituir esses sinais por palavras, tá bom? A partir desse tipo aqui, ó, que vocês vão ver placa de regulamentação, tá vendo? Placa que tem a questão de regular, de dar ordem, tá certo? Como a professora explica nessa placa de pare, os carros e pessoas, no caso, se for uma placa para pessoa, mas geralmente ela é só usada para trânsito de veículos, vocês pararem, tá bom? Sinalização de obras, de trânsito, tá certo? Por exemplo, como essa daqui, que é da lombada, o que a gente conhece por quebra-mola. Aí placas de advertência, como essa da criancinha, quando tem outras placas, por exemplo, em frente de escola, perto de escola, que os carros usam que tem criança passando, tá certo? Que é as placas da advertência. E as placas educativas, que é use o cinto de segurança, é, siga a 80 quilômetros por hora e por aí vai, tá bom? Então aqui vocês vão, ó, reescreva as frases substituindo os símbolos pelas palavras corretas. Tá vendo? Essa estrelinha no lugar dela, você vai escrever a palavra, reescrever a frase. Ó, é o movimento de pessoas e veículos na rua. O que é o movimento de pessoas e veículos na rua, pessoal? Hã? São placas de quê isso aqui? Tá certo? O que é o movimento de pessoas e veículos na rua? Pensem, e o que a gente já trabalhou semana passada, a gente falou do pensem aí e respondam, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Aí vocês substituem esse sinal
pela palavra que vocês acham que é o movimento de pessoas e veículos na rua e completam o restante da frase com essa mesma frase aqui, tá bom? Nessa B, ó, A. O que é as? As de sinalização estabelecem regras para o... Pensem aí, o que é que são de sinalização? O que são isso aqui, ó? Isso são o que? Pensem aí, certo? Eles são o que de sinalização? Principalmente essa daqui no exemplo do livro. São o que, pessoal? Pensem aí, tá bom? As de sinalização, então vocês vão substituir isso aqui pelo nome, tá certo? E completar o restante. Estabelecem regras e normas para o quê? Para o... Pensem aí. A gente está falando de que assunto? Estabelecem regras e normas para o... Pensem e escrevam, sempre substituindo esse símbolo pela palavra correspondente. E vocês podem tirar dúvida comigo, tá bom? Nessa segunda, é uma atividade mais fácil que a gente também já trabalhou. Pinta o semáforo com as cores corretas. Aqui a gente tem um semáforo para carros, que vocês sabem que tem 3 cores, né? Então vocês vão identificar cada cor e pintar o círculo do semáforo. E o de pedestres, que é o que tem geralmente nas faixas de pedestre, para você passar ou não, ele só tem 2 sinais. Aí vocês pensem aí quais são as cores que pintam, tá bom? Para terminar, a gente tem a questão 3, que é parecida com aquela do trânsito, que a gente falou semana passada, tá bom? Que é a questão de que, ó, C para certo, para ações corretas, e E para ações erradas, tá certo? Aí vocês vão ler e marcar. C se estiver certo na concepção de vocês e E se estiver errada, tá bom? Aí, ó, os pedestres devem atravessar sobre a faixa de segurança, sim, é certo ou errado. Condutores podem parar na faixa de pedestre. Pensem se é certo ou errado. Os pedestres devem olhar para a direita e para a esquerda. Aí vocês pensem se é certo ou errado. Condutores e passageiros devem usar cinto de segurança. Vocês pensem se é certo ou não. Se atende à regra e à norma ou não. Condutores podem avançar o sinal vermelho. Vocês pensem se pode. Os pedestres devem andar na calçada longe de veículos em movimento. Vocês pensem se é verdadeiro ou não, tá bom? Após isso, vocês vão para a apostila da secretaria, aquela apostila pequenininha que tem o símbolo da bandeira do Brasil na capa, e vão fazer a página 12, se não me engano, para completar essa atividade de hoje da professora Yara, tá bom? Aí, alguns trocaram a página semana passada e já fizeram ela, então fazem só essa daqui. Quem não fez, faz as duas, tá bom? Podem tirar dúvida, perguntar, que eu estou disponível o dia todo. E à tarde, depois de 3 horas, eu vou fazer live com todo mundo. Vou fazer a chamada, quem tiver disponível a gente faz, tá bom? Ou 3 ou 4 horas, depois eu mando a confirmação no grupo, tá bom? Que a gente vai retornar a fazer lives em grupo a partir de hoje, tá bom? Entre 3 e 5 horas, vendo a questão dos horários de encaixe para mim e para vocês, eu vou definir o horário melhor. Ou de 3 a 4 ou de 4 a 5, tá bom? Bom dia a todos, qualquer dúvida estou à disposição, pessoal.